Olá, sejam todos bem-vindos, estudantes do segundo ano. Vamos para mais uma aula de física. Eu sou o professor William. E agora a gente vai falar sobre reflexão da luz e espelhos planos. A gente vai dar uma atenção especial a esse fenômeno aí da reflexão da luz. Já vimos algumas vezes que ele é responsável por dar as cores que a gente enxerga no nosso dia a dia, né? Mas também, quando a gente for falar de espelhos, a gente vai estar interessado em saber como é que as imagens se formam e ver como é possível usar a geometria aqui para poder nos ajudar nesse aspecto. Então, ao falar desse fenômeno reflexão, qualquer luz que incide em um meio que separa duas regiões diferentes, por exemplo, água, ar, você tem qualquer tipo de superfície, a luz que ao ali incidir retorna ao meio da onde veio, a gente dá esse fenômeno o nome de reflexão. Então, a gente está vendo aqui, né, uma luz incide em uma superfície qualquer, pode ser um espelho, pode ser a superfície de um lago, pode ser um papel, qualquer coisa, você observa a reflexão. E é claro, né, para a gente poder enxergar esses objetos, lembra que muitos deles à nossa volta refletem luz e essa luz traz a informação até o meu olho, por isso eu estou podendo enxergar ele. E aí, com relação à reflexão, vale a pena salientar aqui que tem dois tipos principais. Você tem a reflexão regular, aquela bem comportadinha, e a reflexão chamada difusa ou irregular. Nesse primeiro caso aqui, superfícies tais como uma poça d'água, um espelho, uma superfície lisa e polida como um vidro, né? Esse tipo de superfície aí, se chegar um raio de luz ou um conjunto de raios, um feixe de luz nesse caso, o que que você tem? Da mesma forma que aqueles raios de luz chegam, eles saem bem comportadinhos aqui, né? Então, como está aqui reflexão regular, é o tipo de superfície que você tem em qualquer espelho, vidros, superfícies lisas, planas ou não, a gente tem esse tipo aí de reflexão. Já no caso irregular ou difuso, os raios de luz incidem numa superfície totalmente irregular e você tem um raio de luz indo para um lado, para o outro, totalmente espalhado. Todos os objetos à nossa volta, tirando espelhos e vidros, que são superfícies lisas, todos os objetos à nossa volta têm esse tipo de comportamento aí. Isso possibilita que a gente enxergue eles, né? Porque, embora não possam formar uma imagem, mas eles podem ser vistos de ângulos diferentes. A gente vai ver depois que imagens não podem ser vistas por qualquer pessoa, ela tem que estar num ângulo específico ali, né? Então, o que seriam superfícies irregulares? Essa superfície aqui de uma parede, ou essa casca aqui de uma árvore, uma folha de papel, todos os objetos que não são espelhos, não são vidros, não são uma superfície de uma água, não são lisos, são esse tipo aqui de superfície irregular. Já as superfícies regulares incluem qualquer tipo de espelho aí, ou a superfície lisinha de um rio, uma água, é capaz de formar uma imagem aqui, né? Então, a gente já que falou de imagens aqui, a superfície que possibilite uma reflexão regular forma uma imagem, e superfícies tais como uma pintura, né, apesar de a gente não ver uma imagem refletida, ela possibilita essa reflexão difusa ou também irregular. Okay? Uma forma uma imagem e outra não forma imagens. Claro que para poder falar sobre a reflexão, é necessário estabelecer algumas leis, né? Todos os fenômenos da natureza possuem as suas próprias leis. Reflexão não seria diferente. Só para a gente poder simplificar melhor essa lei, a gente vai falar de uma superfície lisa. Não quer dizer que numa superfície difusa, ou melhor, uma superfície em que ocorre a reflexão difusa, não tenham também esse tipo de reflexão. Tem sim. Como você pode ver aqui na figura, repare que na superfície lisa, aqui os raios incidentes aqui são refletidos paralelamente, se for uma superfície lisa. Se for uma superfície totalmente irregular, a reflexão é difusa, mas ainda assim
essas leis da reflexão também se aplicam. Ok? Então vamos a elas aqui. A primeira diz que quando você tem uma superfície, um raio incidente e o raio refletido, se você traçar no meio delas ali uma linha chamada reta normal aqui, essa linha imaginária, essas três linhas aí, o raio incidente, o raio refletido dessa reta normal, vão estar no mesmo plano. Isso é apenas para mostrar que existe uma coerência quando a gente fala de imagem em espelhos. A segunda lei, mais importante, nos diz que existe uma certa simetria quando a gente se olha no espelho. Como você pode observar aqui, né, essa linha imaginária, essa linha imaginária aqui, deixa eu colocar a bateria está acabando aqui. Você pode ver que essa linha imaginária, ela possibilita que haja uma igualdade entre ângulo de incidência e ângulo de reflexão, formado em relação a essa reta normal aqui. Aqui no desenho ao lado mostra bem isso. Um raio de luz incidente e refletido guardam entre eles uma relação de igualdade entre ângulos incidentes e refletidos quando você traça uma linha normal aqui, essa linha perpendicular, ou que faz um ângulo de 90 graus. E aqui abaixo também esse mesmo exemplo, né? Você tem uma superfície lisa de um espelho, o raio incidente e o raio refletido tem uma simetria, né? E você tem essa igualdade desses ângulos aqui. Só que aqui eu desenhei uma superfície lisa. Não quer dizer que você não consiga observar esse fenômeno em qualquer superfície. Mesmo em superfícies irregulares, você tem esse tipo de lei. Às vezes a reflexão vale para qualquer tipo de superfície. E mais tarde, quando a gente estiver falando de espelhos curvos, né, isso também acontece. Então veja aqui uma superfície curva para dentro, né, essa lei raio incidente e raio refletido estão no mesmo plano, ângulo de luz incidente e ângulo de luz refletido são iguais, e aqui também, superfície curva para dentro, as mesmas leis são verificadas também. A gente, é claro, né, quando a gente for falar de leis da reflexão, então a gente vai nos referir especificamente às superfícies lisas como superfície de um espelho. Então, o espelho nada mais é do que uma superfície lisa, pode ser plana ou não, como você pode ver aqui na figura, tem certos espelhos que não são necessariamente aqueles planos que você tem em casa, pode ser curvo para dentro ou para fora, e a gente vai ver como é que as imagens são formadas nesse tipo de espelho. Qualquer tipo de espelho, então, capaz de refletir a luz de forma regular, ou também chamada especular, e formar imagens, é chamado de espelho. Como é que a gente forma imagens em espelho? Atente bem essa figura aqui. Observe quando você tem um objeto, colocando aqui na forma pontual, observe como se comportam os raios refletidos. O objeto colocado na frente de um espelho, ele incide algumas luzes nele, e essa luz reflete, possibilitando que uma pessoa enxergue aquele objeto ali. Nós não conseguimos enxergar nem a curva. O que você vê não é o objeto, nós enxergamos a imagem. Só que quando a pessoa olha para o espelho, ela tem a impressão de que alguma coisa lá atrás do espelho gerou aquela imagem que ela está olhando. Repare bem que o espelho é essa linha aqui, ó. A pessoa vai olhar, mas o objeto real está em cima dela aqui no desenho. Então, esses raios de luz que chegam até aqui, se eu puder prolongar eles, olha a palavra que eu estou usando, prolongar, levar eles até atrás do espelho, perceba que esses raios vão convergir para um ponto em comum. E esse ponto em comum é a imagem formada daquele objeto ali. Então, nesse caso, quando a imagem se forma atrás do espelho, por esses prolongamentos, a gente chama a imagem de virtual. Repare agora
que você tem essa simetria. Quando o espelho é plano, né, que a gente está observando por enquanto, você tem essa simetria, ou seja, se o objeto está a uma distância, que eu chamei aqui de DO, entre o objeto e o espelho, obviamente a imagem também vai estar à mesma distância. Se você está a 10 centímetros do espelho, a tua imagem também está a 10 centímetros. Se você coloca a tua mão e deixa ela a 5 centímetros do espelho, a mão imagem também vai estar a 5 centímetros do espelho. Então a noção de profundidade também acontece no mundo virtual. Você tem as distâncias iguais, objeto, espelho, imagem, espelho. E também, o que o espelho plano faz aí, né? Se você levanta a tua mão direita, a tua imagem levanta a mão esquerda e vice-versa. O que o espelho plano faz é simplesmente trocar essa linha, né, esquerda-direita aí. E é por esse motivo, né, que você tem a troca direita-esquerda, e quando o motorista vê atrás dele uma ambulância, ele consegue enxergar ali no espelho a palavra ambulância. Por quê? Porque as letras da palavra ambulância estão invertidas. E justamente para que ele possa ver e não ficar se perguntando, poxa, o que está escrito aqui? Está tudo invertido, embaralhado? Não. Eles já pensaram nisso. Já sabem que tem que dar vez e sair da frente para poder o carro passar ali. Né? Não importa se o espelho seja inclinado ou não, essa simetria sempre vai acompanhar. Mesmo que o espelho inclinado a 45 graus em relação à pessoa, essas mesmas simetrias vão acontecer. Se você sabe o que acontece em um ponto, que a gente viu aqui, né? Um pontinho formando uma imagem, você pode desenhar a imagem de qualquer objeto. Basta isolar alguns pontos dele e traçar uma linha perpendicular aqui, sempre de tal forma que esse pontinho P e o ponto P' guardem entre eles uma relação de simetria. Assim como o pé aqui, né? O pé está mais distante do espelho, mas se eu traçar uma linha reta de forma que corte o espelho de maneira perpendicular, esse segmento aqui, linha, são divididos ao meio por esse espelho aqui. Então você tem uma relação de simetria. O que a gente pode concluir de espelhos planos? Nada mais do que você já não sabe. A imagem é sempre virtual, ou seja, ela se forma atrás do espelho, dizemos que ela não pode ser projetada, seja numa folha ou numa tela. A distância imagem-espelho é igual à distância objeto-espelho. Eu, particularmente, acho que essa segunda conclusão aqui é a mais importante do espelho plano. O tamanho e outras medidas, outras dimensões, largura, né, tamanho, altura dos pés até a cabeça, largura do braço, todas essas medidas de comprimento da imagem são iguais também às do objeto. Claro, eu estou falando de um espelho que seja confiável aqui. Quarto, a imagem é direta, ou às vezes em alguns textos aparece como direita. O que significa isso? Ela não é invertida. Você olha você no espelho e você não está de ponta cabeça. Quinta, o que o espelho plano faz? Troca a direita pela esquerda e às vezes isso se chama de enantiomorfa. A imagem é enantiomorfa. Okay? E agora sobre falar de campo visual de um espelho. O que garante que uma pessoa vai enxergar aquela imagem ali? E isso às vezes é importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as condições do trânsito. Já viu aquela frase que o motorista coloca atrás do ônibus ou do caminhão? Está escrito assim: se você não me vê, eu não posso ver você. Ou aparece o contrário: se eu não vejo você, você não pode me ver pelo espelho. O que significa? Que existe uma região do espelho em que a imagem pode ser observada por uma pessoa. Por exemplo, aqui na figura, você tem um objeto aqui, uma lâmpada, e tem dois observadores, João e Maria. O que acontece? O espelho, essa linha pretinha aqui, ó, permite que só João
enxerga a imagem. Agora veja que Maria não consegue enxergar a imagem que está na frente, a imagem daquele objeto que está na frente do espelho. Por quê? O espelho não é grande o suficiente. Como assim? Se você não conseguir traçar uma linha reta entre Maria e a imagem, se essa linha não cortar o espelho, se ela não passar pelo espelho ali, ela não consegue ver. Então, essa é uma regrinha simples, né? Traçando uma linha entre o observador e a imagem, e essa linha não passar pelo espelho, então a pessoa não vai ver a imagem. O espelho aqui teria que ser maior, então. Então, só para a gente poder falar mais a respeito disso, se você tiver vários observadores aqui, você tem 5 observadores aqui na figura. 4 conseguem enxergar a imagem e apenas um aqui não consegue porque essa linha vermelha aqui, ó, essa linha em vermelho não corta o espelho. Agora, se o espelho fosse um pouquinho maior, se pudesse trazer o espelho um pouquinho maior para cá, aí a pessoa poderia enxergar aquele espelho ali. Como não é o caso aqui, então ela não vai enxergar. Repare aqui, ó, não vê. Trazendo aqui para o nosso lado, se você tiver vários pontos, vários objetos na frente do espelho, vai ter alguns que o observador não vai ver. Então, aqui nesse caso, o observador só vai conseguir enxergar os pontos 3 e 4, porque eles estão na frente do espelho. Vamos ver como é que a gente pode determinar isso? Então, olha só. Tem vários objetos aqui, de vários tamanhos, vários formatos, na frente desse espelho plano. Repare que ele vai daqui, esse pontinho aqui, até esse outro pontinho aqui. E tem uma pessoa que olha para o espelho, o que ela vai enxergar? Não vai enxergar tudo que está aqui, né? Como é que eu posso determinar, então, a região do campo visual? É uma regra muito simples. Se a tua imagem, a imagem do olho aqui, ela não consegue enxergar esses objetos não vão estar no campo visual. Ou dizendo em outras palavras aqui, eu tenho um olho aqui, traça a imagem desse olho, né? Traça a imagem, é como se aqui tivesse um espelhinho, leva ele para baixo, projetou a imagem aqui. Você só vai conseguir enxergar os objetos que estiverem na frente da imagem do teu olho. Então a ideia é a mesma do motorista ali, ó. Se você não vê o motorista, ele não vê você. Então, se você está olhando, digamos que você está lá no carro, né? Você consegue olhar para o espelho e olha os olhos do motorista, então você está dentro do campo visual dele. A ideia é mais ou menos essa. Falando de trânsito, olha só. No carro, por incrível que pareça, mesmo quando você tem os 3 retrovisores ali, existem regiões em que há ponto cego. Então, aqui no nosso carrinho amarelo, sem o uso do espelho, o motorista pode enxergar toda essa região aqui, na região em amarelo, né? Agora, observe que atrás, a gente está considerando aqui só o caso do retrovisor. Suponha que ele não tenha os outros retrovisores ali, né? Na parte de trás, ele não consegue enxergar. Então, só olhando esse retrovisor aqui à direita, né? Desculpa, à esquerda, existe uma região aqui, essa linha amarela, em que ele está no campo visual. Agora, o carro vai fazer uma ultrapassagem e, inevitavelmente, vai ter um momento, vai ter um momento em que o carro vai passar pelo ponto cego. Isso é uma coisa inevitável. Então, se você só tiver esse espelhinho aqui, o carro faz uma ultrapassagem, em algum momento ele vai passar por ponto cego, que é uma região que está fora do campo visual, e aí é perigoso, porque se o carro não dá a seta, e você não vê ele dando a seta, pode ser que você seja surpreendido com
um carro de repente aparecendo do teu lado ali. Então, nesse caso, o que está acontecendo, né? Repare qual é o campo visual do retrovisor. Essa região aqui, 1, 2, 5 e 9, aqui no nosso espelhinho, pode ser vista por esse observador aqui. Regiões 4, 7 e 8 estão fora do campo visual, assim como a 3 e a 6. Então, esse espelho ele está ajustado de maneira errada, né? Eu teria que ajustar um pouquinho mais para cá. E se estiver vindo uma moto, por exemplo, desse lado aqui, né? Bem atrás do retrovisor, está no ponto cego. Então, ele precisa estar numa direção aqui que eu consiga enxergar melhor, né? Campo visual, portanto, essa onde está o 1, 2, o 5 e 9, é essa região em amarelinho aqui que eu estou vendo aqui nesse desenho aqui, né? Regiões 3 e 6, e também aqui atrás, né, são regiões de pontos cegos. Para poder ter uma ideia melhor, vou passar para você esse pequeno vídeo curto aqui sobre esse ponto cego. Repare só, atenção, o que ele vai falar em relação a esses pontos cegos aqui. Observar tudo o que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos estrategicamente posicionados. O primeiro cuidado antes de começar a dirigir é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, existem os chamados pontos cegos, lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores, ou devido às colunas do automóvel, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo, mesmo nas motocicletas. Em carretas e ônibus, esses pontos cegos são muito maiores devido ao tamanho desses veículos. Portanto, evite entrar nesses pontos durante a condução. Uma forma de checar isso é conseguir observar o motorista do outro veículo, seja por visão direta, seja pelos retrovisores, e também garantir que o outro motorista esteja te vendo. Tenha a máxima atenção durante a condução e durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, etc., procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nessa região. Importante: quando você estiver fazendo uma ultrapassagem, em algum momento você certamente entrará no ponto cego do outro veículo. Portanto, sinalize com antecedência sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um acidente. Às vezes, uma simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos. Evite acidentes. Bom, então você viu aqui a importância de você ter cuidado, que em algum momento na ultrapassagem existem os pontos cegos. Mais tarde eu vou falar para vocês de um tipo de espelho, um espelho convexo, aquele espelho redondinho que foi instalado em alguns, às vezes você observa especialmente em caminhões, em ônibus, são aqueles espelhos redondinhos que ficam bem ali no retrovisor. A ideia é justamente tentar eliminar ao máximo o ponto cego, porque ele te dá um amplo campo de visão que esses espelhinhos planos comuns não dão. Então, aqui, só para a gente mencionar, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Aqui você pode notar o seguinte, que no caso de um caminhão, no caso de um ônibus, sempre existe um reforço que esses veículos possuem uma região de campo visual muito pequena, como mostrou no vídeo. A região de campo visual é grande demais. Por isso, todo cuidado ao você ultrapassar esses veículos. E é bem nesses veículos em que você encontra aquela frase, eu sempre esqueço a frase,
Se o motorista não está vendo você pelo espelho, ele não está te vendo, ou vice-versa, né? Você tem que conseguir enxergar, você tem que se certificar que você está, o teu carro está refletindo no espelho dele, está no campo visual. Então, a região de ultrapassagem, momento de ultrapassagem, é um momento muito crítico, porque vai que você está ultrapassando e não deu seta. É sempre importante que você esteja de moto, de carro, usar o sinal, colocar a seta de ultrapassagem, porque se ele não vê isso, a chance de ele virar e fechar você é muito grande. E muitos acidentes acontecem justamente por causa desse ponto cego aqui. Você não deu o sinal para ultrapassar, está atrás e foi surpreendido. As pessoas às vezes falam, ele fechou, isso aqui você não deu o sinal. É claro, daí depois para reclamar é complicado mesmo. Então olha só o ponto cego. São bem nessas regiões de ultrapassagem aqui. Então, para você certificar bem os retrovisores, é preciso você notar que os três retrovisores eles trabalham em conjunto. Então, vamos supor aqui o exemplo, você está no carro azul. Aqui na figura A, o motorista ajustou adequadamente o retrovisor. Repare como é que deve ser ajustado corretamente. Você deve ajustar, mas você não pode ajustar ele de tal forma que você veja o teu carro, ou você veja o carro que está atrás de você. O retrovisor da esquerda, ele tem que certificar de que você veja o que está à sua esquerda. Em outras palavras, você não deve fazer com que o seu retrovisor veja você mesmo que está atrás. Quem tem a função de enxergar atrás de você, na faixa de trás, é o retrovisor do meio. Como aqui a figura indica, olha só, esse retrovisor do meio aqui, ele vai garantir que você enxergue atrás de você. Então, você deve evitar, né, você colocar malas, ou seja lá o que for, tampar a parte de trás do retrovisor ali, né? Quando você quer colocar as malas, coloca no banco e coloca no porta-malas. Evite tampar aquela região de trás. E aqui o retrovisor à direita, mesma coisa. Ele tem que certificar que você enxerga o que está vindo à sua direita. E olha só um detalhe, né? Quando o veículo sai do retrovisor central, esse B, imediatamente deve aparecer no retrovisor lateral, que é esse da direita aqui, ó. Então, se você usar o retrovisor da direita para ver os dois, está errado. Tem que só certificar que ele está olhando à direita. Quem tem a função de ver o que está atrás de você é só o retrovisor do meio, ok? Muitos de vocês não dirigem ainda, mas eu tenho certeza que seu pai, a mãe, o responsável de vocês estiver dirigindo, se certifique de que os retrovisores estejam adequadamente. Se certifique também de não ficar na frente do retrovisor do meio, ok? Então, nós ficamos por aqui e eu vou dar sequência a esse vídeo falando sobre os espelhos esféricos, ok? Então, encerramos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.